Você não precisa temer dirigir para ir trabalhar todos os dias. Não precisa temer lavar os pratos e temer lavar as roupas e temer ir ao mercado, sabe? Você pode realmente desfrutar isso. Você pergunta, conte-me como? Vou te contar. Certo, neste fim de semana eu tenho 3 mensagens hoje à noite, amanhã pela manhã e à tarde também. E eu vou pregar sobre alegria e satisfação. Mas, muito mais do que falar sobre alegria, eu vou falar sobre satisfação. Sobre como desfrutar sua vida, não somente nas férias, ou numa festa, ou fazendo compras, ou aqueles raros dias quando algo realmente super empolgante acontece com você. Porque todos nós sabemos que estes são, podemos dizer que acontecem de vez em quando nas nossas vidas, mas nós não vivemos no topo da montanha o tempo todo, não é mesmo? Muito na vida, a maior parte da vida, é muito comum. É se levantar, ir para a cama, ir trabalhar, voltar para casa, lavar os pratos, trocar o óleo do carro, cortar a grama, ir ao supermercado, lavar as roupas, fazer a comida, ver todo mundo comer, limpar a bagunça. E no dia seguinte ir trabalhar e... Eu acredito que haja uma forma, através da ajuda de Deus, que nós podemos desfrutar cada coisa que fazemos. Por exemplo, se eu chegasse aqui e dito, quantos gostam de dirigir para ir ao trabalho no trânsito? Quantos gostam de lavar as roupas? Quantos aqui gostam de limpar a casa? Que Deus abençoe vocês duas que gostam de limpar. Que tal o supermercado? Quantos gostam de ir ao supermercado? Ok. Bem, eu poderia falar de algumas coisas que eu não sou uma pessoa da manhã. E quando eu acordo, meu primeiro pensamento não é pular da cama e dizer que dia lindo, bom dia todo mundo. Eu tenho que ser honesta e dizer, primeiro eu penso, meu Deus, eu não quero me levantar dessa cama. Eu não quero me levantar. Mas Deus tem me mostrado algumas coisas que eu vou compartilhar neste fim de semana, que eu acho que pode mudar muito disso na sua vida. E eu estava em uma loja há algumas semanas, e era uma loja de roupas e eles estavam fazendo a minha transação e havia algumas senhoras de pé, bem lá no fundo da loja, e eu diria que elas eram idosas, mas é provável que elas tenham a minha idade, então eu não vou dizer isso. Mas então, digamos que elas pareciam idosas e eu não, vocês entendem. É melhor concordar, hein? Porque eu trabalho muito duro nisso. E uma perguntou para a outra assim, então, ela perguntou, como você está? E ela respondeu, eu estou suportando. Ela virou para outra e você como está? E ela disse, eu estou do mesmo jeito, estou suportando. Eu pensei, sabe, isso é realmente triste, mas é a história da maioria das pessoas, sabe? Sobreviver, suportar. E Deus realmente tem muito mais do que isso para nós. Não existe nada sobre Deus que seja apenas sobreviver. Ele é o Jeová, é o Shaddai. O Deus o que mais que suficiente. Não apenas quase suficiente, mas mais do que suficiente. Agora, quero trazer este ponto que todos aqui têm alegria. Se você tem Jesus, você tem alegria, claro. Ela está em você, está no seu espírito. Mas Satanás trabalha muito duro para tentar impedi-la de sair. Ou que nós
sintamos alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu creio que a alegria é poderosa, eu creio que a alegria é cura. Eu acho que as pessoas mais felizes são aquelas que se sentem melhor. Amém? E, portanto, eu acho que nós precisamos ser tão alegres quanto pudermos, e a alegria é algo que vai dar hilaridade até um calmo deleite. Então, ser alegre não significa que você vai passar o dia rindo e gargalhando pelo seu caminho na vida, mas significa que você tem um calmo deleite sobre a sua vida. Agora, pessoas diferentes, personalidades diferentes. A minha filha, uma das minhas filhas, eu tenho duas, ela é muito forte. Não me lembro todos os tipos, mas quando eu estudei sobre personalidades, ela poderia ser chamada de sanguínea. Ela é uma pessoa da manhã. Bom dia, pessoal, como vocês estão? E ela fica tão entusiasmada com as mais simples e pequenas coisas. E eu te garanto que não é porque ela é mais espiritual do que qualquer outra pessoa, ela é uma garota espiritual, ela ama a Deus e ensina a palavra, mas ela é muito disso é a personalidade. Então precisamos aprender que as nossas personalidades são diferentes. E outro dia ela esteve na minha casa, então ela foi embora, de repente ela me liga e disse: eu estou no shopping, eu vim comprar mais umas luzes depois que eu saí da sua casa, e eu fiquei tão entusiasmada que eu quase hiperventilei, mamãe. Agora, sabe, eu gosto do Natal, gosto das minhas luzes, mas eu não vou hiperventilar por causa delas. Então, esta realmente não é a minha personalidade. Amém? Então, quando eu digo que você pode desfrutar todas as partes da sua vida, eu não quero dizer que você tem que ser necessariamente como ela é, ou talvez como outra pessoa. Quantos de vocês conhecem alguém que é assim empolgado demais e animado sobre tudo? Bem, eu acho que se você não é do tipo forte e colérico, mas do tipo melancólico, tranquilo, eles não te dão nos nervos às vezes. Porque, sabe, no caso da minha filha, você deve estar pensando: dá um tempo. Ninguém hiperventila por causa das luzes de Natal. Bem, ela faz isso. Satisfação. Deixe-me fazer uma pergunta. Você fica realmente feliz vendo seus filhos sendo alegres? Ok, certo. E você fica feliz ao vê-los tristes e deprimidos? E resmungando e reclamando, com medo e temendo e preocupados e cheios de ansiedade? Bem, se nós, como seres humanos, nos sentimos assim sobre os nossos filhos, como você acha que Deus se sente? E um dos problemas que as pessoas têm, não todas as pessoas, mas algumas pessoas, eu tive este problema, elas realmente não acham e nem sabem que Deus permite que elas desfrutem suas vidas. Agora, eu tive a infância perdida. Eu não consegui fazer isso muito bem porque eu estava em uma situação abusiva e não havia nada de feliz na minha casa. E eu me lembro de realmente me meter em problemas por apenas rir e, às vezes, brincar. Pare com isso, meu pai dizia. E assim, então, parecia que eu agradava mais as pessoas se eu estivesse trabalhando. Então, eu apenas achava que trabalhar era melhor do que desfrutar. Então, até eu ter quase 50 anos, na verdade eu me sentia culpada quase todas as vezes que eu estava desfrutando a mim mesma, sabe? Porque achava que deveria haver algum trabalho que eu deveria estar fazendo. Agora, se eu estou certa, há algumas pessoas nesta conferência aqui hoje, e eu estou certa, há alguém nesta conferência. Talvez haja muitas pessoas aqui que, se eu não disser isso para você, você vai ficar sentado aqui e não vai aproveitar toda a conferência, porque você vai ficar pensando em todas as coisas que talvez deveria ter ficado em casa para fazer. E aquilo vai estar esperando por você quando você voltar.
Vou deixar você levantar a mão a meio mastro, assim, ó. Bem, algumas centenas de pessoas. Certo, agora, que sentido isso faz? Sabe algo que eu aprendi? A sujeira estará lá amanhã. Agora, não acho que ela precisa ficar lá para sempre, mas isso não significa que você nunca pode fazer uma pausa no trabalho. Na verdade, você vai trabalhar melhor e com muito mais eficiência se você fizer pausas e fizer as coisas que você gosta. Finalmente cheguei ao ponto onde eu faço pequenas pausas de 5 minutos ao longo do dia. Eu costumava ir de uma coisa para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Eu cheguei ao ponto onde, depois de me exercitar, eu treino com personal segunda, quarta e sextas-feiras e eu fico cansada quando treino. Antigamente eu corria para o chuveiro, tomava um banho e começava a arrumar o meu cabelo, fazer aquele monte de coisa, sabe? Agora não, eu vou para a minha poltrona, eu me assento bem confortável, por 5 ou 10 minutos me recupero do treino, depois eu vou para a próxima coisa. É isso aí. E você vai ficar surpreso como estes 5 minutos de mini pausas, como eles podem restaurar e refrescar você e te ajudar literalmente a desfrutar o seu dia, mesmo que muito disto seja cuidar de coisas tão comuns. Agora nós vamos analisar 4 escrituras. Eu quero que olhemos para elas seriamente, porque quando Deus começou a me ensinar que Ele queria que eu realmente desfrutasse a minha vida, que eu não fui criada só para trabalhar, produzir. Estas foram algumas das escrituras para onde Deus me conduziu, que foram realmente reveladoras. João capítulo 10, verso 10. E esta realmente é muito importante para mim, por isso chamamos o nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. E foi simplesmente muito difícil para mim, naquele tempo, aprender como fazer isso. E para alguns isto pode parecer tolice, mas para quantos de vocês isso não parece tolice e você sabe exatamente do que eu estou falando aqui? Ok, bem, a maioria, então, graças a Deus, estamos com a mensagem certa. João 10, 10. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Quem está feliz por Jesus ter vindo? Eu amo a forma como isso foi colocado aqui. Aqui está o que o diabo veio fazer, mas eu vim para que vocês possam ter e desfrutar a vida, não apenas tê-la, mas desfrutá-la. E que a tenham em abundância completa até que ela transborde. Todos digam, eu vou desfrutar minha vida. Veja, nós vivemos uma vida natural, mas Deus adiciona um sobre a ela. Você pode viver o seu dia a dia de forma comum, você pode até mesmo ter um problema e ainda desfrutar a si mesmo. Como devo fazer isso? Nós falaremos hoje à noite um pouco sobre perspectiva, porque muito da vida é sobre como nós decidimos olhar para ela e nós temos que tomar esta decisão. Amém? Certo. Observe a frase que diz abundância completa e transbordante. Não apenas o suficiente para que você possa sobreviver, não apenas, eu estou suportando, mas alegria suficiente para si, mais um tanto para respingar noutras pessoas, o que vai deixá-las com um pouco de fome e sede daquilo que você tem. Jesus ensina as pessoas a permanecer nele. João capítulo 15. É sobre permanecer nele. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiser que eu farei. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. E ele continua dizendo assim, por 10 versículos, sobre permanecer. Permaneçam no meu amor. Permanecer significa viver, habitar e ficar, ou significa descansar. Descansar, habitar em Jesus. Então, no versículo 11, ele diz, eu lhes tenho dito isso, todas essas coisas sobre permanecer, ele disse, eu lhes tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e para que a sua alegria seja completa.
Então, não acho que vamos ter satisfação se não aprendermos a descansar em Deus. Você não pode se preocupar e ficar ansioso e desfrutar a vida ao mesmo tempo. Amém? E você não pode se esgotar e ficar tão cansado que não consegue se mover o tempo todo e desfrutar sua vida. Nós temos que ter algum equilíbrio em nossas vidas. E a satisfação é uma grande parte do que nos ajuda a nos recuperar e passar pelos momentos difíceis da vida. A Amplificada diz: eu lhes disse essas coisas para que a minha alegria e deleite estejam em vocês, e que a sua alegria e deleite possam ser de plena medida e completa e possa ser transportante. Então João 16:24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Agora peçam e vocês receberão e a sua alegria será completa. A Bíblia Amplificada diz: peça e receba para que a sua alegria possa ser cheia. E eu acho que nós pedimos muito, mas nós não temos tempo de parar e receber. Obrigada. Está tudo bem, pense nisso. Eu quero que você pense nisso. Porque nada faz o diabo ficar mais bravo do que quando você aprende como desfrutar a si mesmo em qualquer tipo de situação. Você não precisa temer dirigir para ir trabalhar todos os dias. Não precisa temer lavar os pratos e temer lavar as roupas e temer ir ao mercado, sabe? Você pode realmente desfrutar isso. Você pergunta: conte-me como? Vou te contar. Na verdade, estou tendo dificuldade para me segurar, mas eu vou fazer você esperar. Peça e receba para que a sua alegria seja completa. Há muitas pessoas que não são muito boas em receber. Você não acha realmente ruim quando você vai dar algo para uma pessoa e ela começa a dizer: não, 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 não. Eu digo: você pode aceitar isso? Só aceite, por favor. E muitas vezes nós não sabemos receber de Deus. Veja, alguns de vocês, hoje à noite, precisam receber a misericórdia de Deus. É um presente gratuito. Mas você ainda está com raiva de si mesmo por algo que você fez há um ano atrás. E você pede perdão para Deus e acredita que Ele já te perdoou, mas você não se perdoou porque você não recebe a misericórdia de Deus. Misericórdia é Deus sendo bom para você quando você não merece. Se você compreender o que é a misericórdia, você vai se alegrar. E então, em João 17, verso 13, ele diz: bem, eu vou ler as duas para vocês, a NVI e a Amplificada. Agora, Pai, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam ter a plenitude da minha alegria em si mesmos. Mas agora, vejamos na Amplificada. E agora estou voltando para ti, digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que a minha alegria seja cheia, completa e perfeita neles, para que possam o quê? O quê? Oh, meu Deus! Você quer dizer que isso não se trata apenas de uma coisa de fé, mas Ele realmente quer que nós experimentemos sua alegria e que experimentemos o desfrutar a vida. Sabe, eu sou muito a favor da fé e do crer pela fé e esperar pela fé, mas, sabe, chega um tempo em que eu quero receber também. Eu quero ter a experiência de receber, eu quero ser capaz de dizer a alguém que isso é real e que a espera vale a pena. Vamos lá. Eu quero que o meu deleite seja cumprido neles e que a minha satisfação seja aperfeiçoada em suas próprias almas. Quão felizes nós achamos que Jesus é? Ele está dizendo: eu quero que você seja tão feliz quanto eu sou. Eu quero que você tenha um tipo de alegria que eu tenho. Eu quero que você desfrute a sua vida tanto quanto eu desfruto a vida. Eu não sei de você, mas isso parece tão bom para mim. E eu creio que a aprendizagem sobre a alegria é muito, muito importante. Nós precisamos crer que Deus quer que desfrutemos nossa vida. Alguém pode dizer: Deus quer que eu desfrute minha vida
Mas, obviamente, nós não podemos viver de férias. E alguns aqui não gostariam disso porque você tira férias para se preocupar com seus problemas. Nós precisamos de coisas especiais em nossas vidas. E às vezes você chega ao ponto em que apenas se sente assim: ah, Deus, eu realmente preciso que você faça algo por mim. Mostre-me algo. E não importa o que você é ou o que você faz, todos nós chegamos a esse ponto às vezes. Eu acabei de passar por um período em que eu disse: ok, Deus, eu tenho feito pela fé até aqui por um longo tempo. Senhor, eu preciso que você faça algo especial para mim. E não há nada de errado nisso. Pedir a Deus que faça algo especial para você, quando sente que está realmente no ponto onde você precisa disso. Eu orei sobre isso por alguns dias. E, na verdade, 3 ou 4 coisas aconteceram desde então. Talvez não significariam muito para você, mas eu sabia que era um sinal de Deus para mim. Você não ama quando Ele faz esses pequenos sinais? Eu estou aqui. Estou te ouvindo, estou cuidando de você. E muitas vezes o que fazemos, nós ficamos com raiva das pessoas, porque elas não estão nos dando o que nós achamos que nós gostaríamos de ter, em vez de irmos para Deus e pedir que Ele nos dê as coisas. Vamos lá, ouça-me. Eu estou com raiva do Dave, porque ele não fez isso, ele não fez aquilo, sabe? Eu fiz isso por anos e anos e anos. Eu posso dizer que isso é inútil. Isso não vai mudar a pessoa com quem você se casou. Não adianta culpá-los por sua falta de alegria. O Senhor me disse uma vez: pare de colocar em Dave a responsabilidade pela sua alegria. Vamos lá, alguém pode ser liberto com isso hoje? Uma mulher, depois de uma conferência, não havia pregado sobre isso há muito tempo, mas ela então veio e me agradeceu por incentivá-la a desfrutar a sua vida. Eu sinto que pode haver pessoas assim aqui, porque eu creio com todo o meu coração que o que Deus me dá para pregar em lugares diferentes é a palavra certa na hora certa para aquele lugar. E há pessoas aqui hoje que desesperadamente precisam disso. Como eu disse, eu tinha cerca de 50 anos quando comecei a aprender que Deus realmente queria que eu desfrutasse a minha vida. E eu me lembro de estar deitada no sofá uma noite, eu estava assistindo um filme, eu havia trabalhado o dia todo e eu sempre fui muito trabalhadora e eu estava comendo um pouco de pipoca e acabei por perceber que eu estava ali, que eu tinha aquela vaga sensação lá dentro de mim de culpa. Já se sentiu assim quando está tentando descansar ou tenta se divertir? É como se eu devesse estar fazendo. Sabe, eu deveria estar fazendo, eu deveria estar fazendo, eu deveria... Eu disse: Deus, por que eu passo por isso o tempo todo? E Ele diz: porque você acha que não deve desfrutar a si mesmo. Lembre-se agora que com a ajuda de Deus, nós podemos desfrutar de cada pequena coisa em nossa vida, incluindo as tarefas comuns de todos os dias que nós enfrentamos. Não importa as circunstâncias, dê a si mesmo permissão para desfrutar sua vida e... Eu não sei o que você pode estar fazendo agora na sua vida para tentar conseguir o que você quer, mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: está funcionando? E mesmo que possa estar funcionando, você tem paz com relação a isso? Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Nós esperamos e oramos para que o que temos a dizer possa ajudá-lo a desfrutar sua vida mais. Hoje eu quero falar sobre discernimento. Na verdade, esse é um dos dons do Espírito pelo qual eu acho que devemos orar constantemente. No entanto, você não precisa ter um dom especial para precisar de discernimento. Isso é algo que precisamos para viver. E discernimento é algo que requer uma desaceleração na vida. E você vai me ouvir dizer isso várias vezes hoje. Você não pode tomar as decisões mais sábias se está sempre tentando tomar todas as decisões com pressa.
Eu também posso aplicar isso a mim mesma, porque eu tomo decisões muito rápidas. E, felizmente, muitas delas são boas, mas às vezes eu preciso levar um pouco mais de tempo do que eu levaria para realmente refletir sobre algo e pensar bem. Então, eu acho que todo mundo hoje, na nossa sociedade, está com muita pressa. Então, para ouvir de Deus, para sermos guiados pelo Espírito, eu acho que temos que aprender a desacelerar e certamente aprender a ser um pouco mais silenciosos, para que possamos ouvir o que Deus está dizendo, e não apenas o que todo mundo está dizendo, ou até mesmo o que estamos dizendo a nós mesmos, sabe? Eu acho que discernir é algo que é muito, muito, muito importante, porque te leva mais fundo do que as pessoas parecem ser. Te leva mais fundo do que se sente, sabe? Nas coisas. Tenho certeza de que todos vocês tiveram a experiência de estar perto de pessoas que parecem não haver nada de errado com elas, parecem ser apenas as melhores pessoas, dizem as coisas certas, fazem as coisas certas, parecem corretas, mas tem alguma coisa que... Eu sempre digo, é como se lá no fundo... E você não sabe o que é, mas você apenas não se sente bem sobre elas. Eu acho que muitas vezes temos que ter cuidado quando temos esse sentimento, porque isso não significa necessariamente que há algo de errado com elas. Pode significar que aquele não é um relacionamento certo para você. Então, às vezes, podemos nos confundir e começar a sermos críticos ou a julgar, ou digamos que talvez você vá a uma nova igreja e tudo pareça tão certo, eles dizem as coisas certas, mas te parece que algo, sabe, e você pensa, bem, deve haver algum pecado aqui, deve haver algo de errado, deve haver algo acontecendo, e ali pode simplesmente não ser o lugar certo para você, porque Deus quer te usar em outro lugar. Então, para discernir, a definição de discernimento significa distinguir entre o bem e o mal. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão pensar que o mal é bom e que o bem é mal. E nós estamos vendo isso hoje, em dia. Essa é uma daquelas profecias bíblicas que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Mas discernir significa distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Eu gosto disso, para distinguir entre o que é bom e o que é excelente. E eu acho que há várias situações em nossas vidas onde nos agarramos a algo porque aquilo... Bem, sabe, estou fazendo isso, mas é uma coisa boa. Mas você pode ficar ocupado fazendo um monte de coisas boas que podem te impedir de fazer a coisa que Deus quer que você faça ou uma coisa mais excelente. Discernir também significa compreensão adequada sobre a verdadeira natureza de algo ou de uma pessoa. Agora, em Provérbios, nós sabemos, está cheio de instruções para sermos sábios, para sermos excelentes. Outra palavra muito usada em Provérbios, seja prudente. E a palavra prudente significa ser um bom gestor, ter conhecimento, ter compreensão. Então está falando sobre essas coisas mais profundas, mas no verso 5 diz, os sábios ouvirão e aumentarão o seu aprendizado. E eu circulei isso aqui, porque podemos ler isso muito rápido e pensar, bem, os sábios aumentarão seu aprendizado, mas o sábio vai ouvir. É por isso que eu digo que precisamos ficar um pouco mais calados. E aqui, novamente, eu posso aplicar isso a mim mesma porque eu falo demais. Quando você está falando o tempo todo, você não ouve. Ou realmente escuta o que as outras pessoas dizem. Amém? Em Provérbios, há vários tipos de tolos que são citados. Se você já leu Provérbios, sabe que lá diz o tolo, 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 tolo. Interessante que há uma nota de rodapé de Provérbios 1:7, diz que em Provérbios vários tipos de tolos são discutidos, sabe? Incluindo aqueles que são de mente fechada, confiantes demais, que rejeitam instruções e correção, não são ensináveis, não têm discernimento espiritual. Eles são espiritualmente cegos, superficiais e endurecidos, e deliberadamente eles escolhem rejeitar a Deus e a sabedoria e são arrogantes. E realmente, para resumir, em particular, esse tipo de tolo é alguém que acha que já sabe de tudo, sabe? E então, você não pode lhes ensinar nada. Outro tipo de tolo que a Amplificada fala bastante é o tolo autoconfiante. A pessoa cuja confiança está em si mesma. Então, 1 Coríntios capítulo 2,
versos 14 a 16. Eu realmente gosto, olhei muito para esses versos na minha vida e eu quero compartilhá-los com você. O homem natural incrédulo, então, pessoas que não têm uma relação com Deus, elas não entendem coisas espirituais, sabe? Elas não aceitam as coisas, os ensinamentos, as você os exclui da sua vida, mas Deus nos dá uma sabedoria maior e nos ensina que ao perdoar as pessoas estamos realmente fazendo um favor a nós mesmos e entregar os primeiros 10% dos seus rendimentos. Quem incrédulo vai entender isso? Eles não entendem isso porque esse é um princípio espiritual. Que tal não se preocupar com seus problemas? Sabe, a maioria das pessoas que não tem uma relação com Deus, e mesmo algumas que têm, pensariam que não seriam bons pais se não se preocupassem com seus filhos. Bem, é meu dever, eu sou uma mãe, eu me preocupo com meus filhos. Mas veja, quando você tem um relacionamento com Deus, sabe que isso não é a coisa a se fazer? E uma das grandes coisas que os incrédulos não sabem absolutamente nada é a respeito da diferença entre o que a Bíblia chama de obras da carne e a obra de Deus. Deus nunca nos chama para não trabalhar, mas Ele nos diz para não entrar em obras com S maiúsculo no final. E obras da carne é gastar a nossa energia tentando fazer o que só Deus pode fazer. E é inútil, sem sentido, e nunca se chega a lugar algum. Seguindo com esta escritura, agora diz assim, mas... Bem, eu vou começar de novo. Mas o homem incrédulo não aceita as coisas de Deus porque são tolices para ele, são absurdas e ilógicas, e ele realmente é incapaz de compreendê-las porque são espiritualmente discernidas. Veja, são coisas que são discernidas bem lá no seu interior. Não é algo que simplesmente sai do alto da sua cabeça ou que é baseado em como você se sente, sabe? Ele não é qualificado para julgar os assuntos espirituais. Mas o homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas. Ele questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo lhe revelou. Mas ele próprio não deve ser julgado por ninguém. O incrédulo não pode julgar e nem entender a natureza espiritual do crente. Agora, deixe-me dizer isso da maneira mais gentil que eu consigo. O crente realmente completo e totalmente comprometido para o resto do mundo pode parecer um pouquinho estranho, sabe? E diz aqui que eles realmente não podem ser compreendidos por alguém que não é um crente, porque nós vamos dizer que cremos em coisas que a Bíblia diz que são nossas antes de realmente tê-las em nossa posse, em nossas mãos. Nós falamos de coisas que não existem como se já existissem. Nós falamos o que Deus diz ao invés do que nós temos a dizer. Bem, para alguém que observa, que não entende esses princípios, eles diriam, bem, você está mentindo. Mas você não está, você está falando a mesma coisa que Deus disse. Ele é um Deus que Ele chama à existência as coisas que não existem. Então nós declaramos qual é a vontade de Deus e não qual é a nossa circunstância. E às vezes para as pessoas do mundo que nos observam, pode parecer que estamos fazendo algo muito, muito, muito tolo e absurdo. Porque aquilo não faz sentido para ela, sabe? Um homem natural vive pela sua própria cabeça. Mas o homem verdadeiramente espiritual, o qual estamos trabalhando para ser,
O homem verdadeiramente espiritual aprende a viver pelo discernimento e orientação e liderança do Espírito Santo. O homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, julga todas as coisas. Ele examina todas as coisas. Ele pensa nas coisas. Mas ele não pode ser julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor de modo a instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo para sermos guiados por seus pensamentos e seus propósitos. Agora eu quero te dar alguns bons exemplos na Bíblia. Alguns casos diferentes sobre essa coisa de discernimento. Ou sobre as obras da carne versus a obra de Deus. Nós sabemos que quando Deus nos dá uma promessa de que Ele vai fazer algo, seja algo que lemos na Bíblia ou algo que sentimos que Deus está falando conosco individualmente, sabemos que essas coisas não acontecem imediatamente, não é? E como sabemos disso? As promessas de Deus vêm até nós pela fé e paciência. É difícil para nós entender porque, se Deus pode fazer algo muito facilmente, por que Ele nos faz esperar mais do que nós gostaríamos? Estes são os testes. Nós somos testados em algumas áreas para ver se a nossa fé é realmente real. E então, nós temos um casal na Bíblia, Abraão e Sara, que nessa escritura ainda eram chamados pelos seus nomes mais antigos, Sarai e Abrão. Deus deu a eles novos nomes para serem mais descritivos para o que ele os estava chamando. Abrão quer dizer pai de muitas nações e Sara é princesa. Mas aqui diz a Sarai, esposa de Abrão, não lhe nasceram filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Agora Deus lhes prometeu que teria o seu próprio filho. Mas, no natural, era ridículo, porque Abraão já tinha quase 100 anos de idade. E ela já havia passado da época de quando ela poderia ter filhos. Deus já falou algo ao seu coração que parecia totalmente impossível? Se Deus não fizesse aquilo, não haveria como ser feito? Então Abraão realmente liberou sua fé em Deus e ele creu, mas muitos anos se passaram e então, como qualquer pessoa faria, eles começaram a enfraquecer na fé e a pensar que precisavam ajudar a Deus. Você já pensou que talvez Deus precisasse de uma ajudinha sua? Eu me pego às vezes sugerindo a Deus que ele poderia fazer, bem, Deus, você poderia fazer isso para resolver o meu problema? Então, Sara entrou em um desses humores naquele dia onde sentiu que poderia ajudar a Deus a resolver o seu problema, mas você vai ver rapidamente como a ideia dela foi totalmente tola. Então Sarai disse a Abrão, veja, o Senhor me impediu de ter filhos, então eu estou pedindo agora para você se deitar com a minha serva para que ela possa ter um filho com você. E talvez eu venha ter filhos através dela. E Abrão ouviu a Sarai e fez o que ela disse. Então ele se comportou tão imprudentemente quanto ela. Agora, só para tirar um pouco da pressão, homens terem concubinas naqueles dias não era tão estranho como é hoje. E ainda não era algo que Deus desejava ou aprovava, mas era bem comum naqueles dias. No entanto, qualquer mulher deve ter bom senso para não dar a outra esposa ao marido, porque isso só traz confusão, problemas. Você não pode colocar duas mulheres na mesma casa, dar a elas o mesmo homem, esperar que elas não tenham uma briga. Ela diz, talvez eu possa ter um filho através dela, então é importante que todos ouçam isso hoje, porque seja o que for que você queira de Deus, seja lá o que você esteja esperando e se cansou de esperar e agora esteja tentando fazer isso acontecer por si mesmo. Depois de Abraão ter vivido na terra de Canaã por 10 anos, Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a entregou ao seu marido para ser a segunda esposa dele. E ele entrou para a cama de Agar e ela concebeu, e quando ela percebeu que havia concebido, ela olhou com desprezo para sua senhora, considerando Sarai como insignificante por causa de sua infertilidade. Então, a questão é que ela conseguiu o que Sarai queria.
Sarai não podia ter filhos e ela engravidou, então agora imediatamente ela tem uma atitude ruim. Nananana. Agora ele vai gostar mais de mim do que de você. E então, mas aqui está o engraçado. Sarai foi direto a Abraão e disse que a responsabilidade pelo dano feito a mim, por esse comportamento arrogante de Agar, esteja sobre você. Agora vamos nos lembrar de que foi a ideia dela. Ela o convenceu àquilo, mas agora a culpa é dele. Eu quero parar aqui e dizer que qualquer tipo de problema que você possa ter em sua vida, a única maneira de sair da confusão é assumindo 100% de responsabilidade pela sua vida. Culpar outras pessoas pelos nossos problemas é a história mais antiga dos livros. Isso começou bem lá atrás, no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, Adão disse, foi a mulher que você me deu. E Eva disse, foi a serpente. Alguém está sempre querendo culpar uma outra pessoa. Eu passei por isso por muitos anos, eu tinha mau comportamento porque eu fui abusada na minha infância e esta era a minha maneira de pensar, sabe? E Deus um dia falou ao meu coração e disse, você é assim por causa do que aconteceu, mas não deixe que seja essa uma desculpa para ser assim. Temos que assumir a responsabilidade por onde estamos, mesmo que algo infeliz tenha acontecido com você, que tenha te levado a situações em que você está, ninguém virá te tirar disso aí. Só Deus pode te tirar, e Ele só fará isso se você parar de culpar as outras pessoas pelos seus problemas. Mas ela diz que a responsabilidade pelo dano feito a mim por essa mulher arrogante esteja sobre ti. Eu a coloquei em seus braços, e quando ela percebeu que havia concebido, ela então me desprezou e me desrespeitou. Bem, Abrão se virou e jogou de volta para ela e disse, no verso 6, ele disse, veja, tua serva está em tuas mãos, sujeita a tua autoridade, agora faça tu com ela como quiser. Eu não vou ler mais nada disso, exceto simplesmente dizer que isto não funciona. Você tem que ter muito cuidado quando está esperando Deus fazer algo para não ter uma ideia brilhante, sabe? Agora, não estou dizendo que não há coisas que Deus nos mostre para fazer, mas a diferença da obra de Deus e das obras da carne é que, em primeiro lugar, a obra de Deus funciona e as obras da carne não. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, e quero falar com vocês que nos assistem, eu não sei o que você pode estar fazendo agora na sua vida para tentar conseguir o que você quer, mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, está funcionando? E mesmo que possa estar funcionando, você tem paz com isso? E você tem alegria? Isso está realmente produzindo as coisas na sua vida que você sente que realmente são as mais importantes? Eu me lembro de uma situação e acabei de pensar nisso agora. Dave e eu fazíamos compras. No shopping, estávamos procurando um quadro para nossa casa e ele viu um quadro, ele gostou, mas eu não. Eu não o queria. E ele queria e eu não o queria. Então você sabe onde isso foi dar, não é? E Dave é um homem muito pacífico e tranquilo e se você continuar algo por muito tempo, geralmente ele, para ter paz, ele vai dizer, faça o que quiser. Bem, discutimos, eu gostei, eu não gostei, e finalmente ele disse, eu não me importo. Faça o que quiser. Então, quando saímos da loja e começamos a andar pelo shopping, eu pude sentir a minha carne meio presunçosa e satisfeita. Eu consegui do meu jeito. Mas o senhor tinha algo mais a dizer em meu coração. Ele diz, você acha que ganhou, mas na verdade perdeu. Porque você conseguiu o que queria, usando a carnalidade em vez de esperar em mim. Então veja, às vezes você pode fazer algo acontecer. Você poderia sair e comprar um carro novo. Mas você poderia fazê-lo sabendo o tempo todo, lá no fundo, que esta não era a coisa certa a se fazer. E ainda se você realmente não tomar um tempo para discernir e ouvir, porque você tem aquele pequeno sentimento desconfortável e incomodando,
Você pode acabar assinando na linha pontilhada e pode pagar aquilo por 7 anos. Agora eles aumentaram os prazos, fica muito fácil você fazer dívida, sabe? Agora eu garanto que uma semana depois de comprar, quando ele estiver sujo e não estiver mais brilhando, você desejará ter o seu carro antigo de volta. Então precisamos ter muito cuidado com estas obras da carne. Em comparação com o trabalho de Deus, Deus sempre nos dá coisas para fazer. Eu tenho descoberto cada vez mais que quando eu estou orando por algo, muitas vezes Deus me mostra algo para eu fazer, ou algo para eu não fazer, e em particular sobre a saúde, sabe? É como se você estivesse indo a vários médicos que puder encontrar e ninguém está ajudando você e você está tentando isso e aquilo que o médico disse e nada funciona, sabe? E honestamente, Deus pode apenas te mostrar: pare de beber tanta cafeína. Aconteceu com meu marido. Ele não estava se sentindo bem, estava tendo o que ele chamou de atenção o tempo todo e ele não sabia o que era. Isso acontecia há muitos anos. E Deus mostrou a ele que ele bebia muito refrigerante, ele ia muito a esses restaurantes e pegava esses refrigerantes tamanho grande. E ele fez isso por muito tempo, mas agora ele não podia mais fazê-lo. Às vezes, talvez você tenha sido capaz de fazer algo por um longo período, mas agora, quando você fica um pouco mais velho, seu corpo muda, sabe? Você não pode ser mais capaz de fazer tudo o que costumava fazer em outros tempos. Eu acho que nós podemos receber muitas boas informações de Deus se aprendermos a ouvir um pouco mais. Então, há coisas que Deus nos mostra para fazer, mas você tem que ter muito cuidado com as ideias brilhantes que estão vindo de você que não funcionam. Eu digo, muitas vezes, e todo mundo acha graça, então você pode rir se quiser. Sabe, Dave ama esportes e eu nunca gostei de nenhum deles porque eu cresci sem poder participar de qualquer evento esportivo, então simplesmente não gostava. Eu era muito controlador e se não gostasse, não queria que ele gostasse também. Então eu esmungava e reclamava o tempo todo e ele gostava de tudo que saltava e rolava, não importava o que era, sabe, gente? Não era apenas um esporte. Eram esportes em larga escala. E eu demorei um pouco. Mas um dia, literalmente, eu entrei na sala da família onde ele estava assistindo a televisão e ele estava assistindo um jogo de beisebol, ouvindo um jogo de futebol, porque, sabe, as coisas de pré-temporada meio que se encavalavam e ele estava ilustrando seus tacos de golfe. Então, meu cérebro rapidamente disse: isto não está funcionando. Então, o que eu estou te pedindo hoje é para considerar quanta paz você tem nas coisas que está fazendo. Que tipo de fruto isto realmente está dando em sua vida? Nós realmente achamos que somos mais espertos que Deus? Nós realmente pensamos que Ele precisa do nosso conselho? Sabe, a pessoa espiritualmente madura, a Bíblia diz em Hebreus 5, mas a comida sólida, Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os espiritualmente maduros, cujos sentidos são treinados pela prática para distinguir entre o que é bom e o que é mal. Eu nem acho que isso tem que ser sobre o que é moralmente bom e moralmente mal. Embora seja disso que as Escrituras estão falando, eu acho que pode até ser que você deva discernir entre o que é bom para você ou o que não é bom para você. Talvez você seja o tipo de pessoa que precisa de mais descanso e mais sono do que os outros amigos que você tem. Talvez você tenha amigos que dormem só 4 horas por noite e ficam muito bem, mas quando você faz isso, vai se sentir mal no dia seguinte, vai ficar irritado com todo mundo, não vai andar no espírito, não vai querer orar e tudo mais. Então você tem que saber o que funciona para você e o que não funciona. E você tem que ser sábio para dizer: sabe, eu não posso fazer o que você faz. Sempre queremos acompanhar todos os outros, mas isso sempre nos causa problemas.
cho em được mọi thứ, cố gắng nhớ hết những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao ước quên ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Hơi thở mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà thế này cốt một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's going deeper. Another thing I walk around, and every time try to find another thing I see.
Thank